Boa tarde a todos. Com as bênçãos de Deus, eu declaro aberta a sessão de julgamento da terceira comissão disciplinar, saudando todos os auditores, doutor Rodney, procurador, doutores advogados, presentes da secretaria. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início ao pedido de preferência, julgamento do processo 330/2024, denunciados Rafael de Andrade Gonzaga Santos e Gustavo Ferreira Santos por supostas infrações praticadas durante a partida Santos versus Esporte Clube Água Santa. Relatora, doutora Alessandra, advogada, doutor Marcelo Góes. Seja bem-vindo, doutor, uma honra tê-lo aqui. Bom, tem provas a produzir, doutor? Bom. Então, com a palavra, doutora Alessandra, para o relatório, por favor. Obrigada, boa tarde a todos. Cumprimento todos em nome da doutora Sônia. Boa tarde, doutor Góes, boa tarde, doutor Rodney. Processo 330 de 2024. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de 2 denunciados, sendo o primeiro deles senhor Rafael de Andrade Gonzaga, da equipe do Santos, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, sob as razões de constar da súmula da partida que o atleta denunciado após o término do jogo foi advertido com cartão amarelo e após ser advertido saiu dizendo: pode dar cartão, essa porra de cartão não vai mudar nada na vida. O segundo denunciado é o senhor Gustavo Ferreira, por incursão nos mesmos artigos CBJD da equipe do Santos, sob as razões de constar também que no término da partida o denunciado dirigiu-se de maneira absolutamente desrespeitosa ao comunidade de arbitragem. Preferindo as palavras, só veio árbitro neto daqui. Não veio nenhum que presta. Um pênalti claro desse e você não deu. Ambos são primários. A denúncia tem relatório do diretor do jogo para as ocorrências. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a procuradoria. Obrigado, presidente. Nobre relator, Sandra, Zé Góes, doutora Paula e doutor João, da secretaria. Boa tarde a todos. Primeiro denunciado, o senhor Rafael de Andrade Gonzaga, atleta de camisa número 3, pelas razões já expostas pela nobre relatora, a doutora Alessandra, em que ele diz: pode dar cartão. Essa porra de cartão não vai mudar nada na vida. Trata de segundo cartão amarelo e ele foi qualificado aqui no artigo 258. Me parece, sim, uma situação de desrespeito à arbitragem, né? Inclusive desmerecendo a questão da aplicação do cartão, como se isso não fosse alterar absolutamente nada na vida do atleta. Pode não alterar na vida do profissional, do cidadão, mas na vida do atleta, obviamente que, se de maneira reiterada, isso vai gerar algum prejuízo para ele. Talvez ele não tenha se dado conta disso ainda. Então, a Procuradoria entende bem tipificado no 258, segundo cartão amarelo, e aguarda a condenação. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Gustavo, identificado como coordenador da base do Santos, também salta aos olhos, até porque a base do Santos, a gente sabe que sempre tem profissionais com muito zelo, né, e procuram realmente orientar os seus atletas de maneira bem assertiva e bem correta. Então, me salta aos olhos ter uma pessoa como coordenador de base trazendo para nós uma situação como essa. E o que ele diz aos árbitros foi: só veio árbitro de merda aqui, não veio nenhum que presta. Um pênalti claro desse você não deu. Claro que se ele não concorda com as decisões da arbitragem, ele, como coordenador, deveria saber que ele tem meios próprios para fazer a reclamação, né? Não me parece a situação mais adequada ao que ocorreu. E, se tratando do coordenador de base, obviamente que a Procuradoria também espera que a dosimetria da pena seja, talvez não no mínimo legal, até para que isso possa gerar efetivamente o caráter educativo, punitivo, e reverberar nos atletas que estão em formação. Então, a Procuradoria também aguarda a condenação e entende também bem tipificado no 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CPJD. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Góes, para a defesa, por favor. Senhora presidente,
mais uma honra estar aqui presente perante essa egrégia comissão. Doutora auditora, doutora Alessandra, doutor senhor terceiro auditor, doutor César, doutor nobre procurador dessa casa, doutos senhores e senhoras julgadoras. Com relação a... Por primeiro, há que se frisar que ambos os denunciados são primários. Muito embora o nobre procurador peça que não seja a dosimetria de modo da primariedade, ou seja, na sua dose mínima da pena, entende esse defensor que não há razão para a não atenuação da pena. Não há razão para o agravamento de qualquer tipo de pena. Por primeiro, nós queremos dizer que as palavras proferidas dentro de um campo de futebol, logo após uma partida, onde todos os nervos estão acalorados, todo mundo está com o emocional à flor da pele, não deve ser comparado àquilo que se fala dentro de uma sala de reunião. Não é aquilo que se fala aqui perante esse egrégio tribunal. Nós não estamos aqui eivados de uma violenta emoção. Há que se sopesar esta situação. Com relação ao atleta, ele não disse nenhuma palavra desairosa ao árbitro, não houve nenhum desrespeito de maneira grotesca ou ofensiva ao árbitro. Ele disse aqui, bem lembrou aqui no procurador, ele disse que esse cartão não mudaria nada a vida dele. E mudou, ele foi expulso. Ele não teve a oportunidade de jogar a partida seguinte. Ele é um atleta que faz parte da equipe titular, então ele aprendeu a situação, que realmente o cartão muda o jogo. E se há uma reprimenda educativa por parte do cartão, por parte dessa egrégia corte desportiva, nós entendemos que já serviu para esse atleta. O alijamento da partida, a suspensão automática já cumprida por ele, já serviram de uma reprimenda educativa que ele já entendeu de que as palavras ali proferidas foram totalmente intempestivas e fora de qualquer contexto. Foi expulso pelo árbitro, cumpriu automática, entendemos. É o segundo amarelo, o árbitro nem deu vermelho direto, deu um segundo amarelo, entendendo até que foi uma atitude antidesportiva, mas não de forma tão incisiva, de forma tão gravosa, que ensejasse o cartão vermelho direto. Por essa razão, nós pedimos a Vossas Excelências a aplicação, se apenado for, nem vamos aqui pedir absolvição, até porque nós temos lealdade a esse tribunal e não seríamos levianos de pedir uma absolvição quando está clara a atitude perpetrada pelo atleta. Por essa razão, nós pediríamos a punição do atleta, mas da forma ante a irrelevância do ato por ele praticado, a conversão da pena mínima de uma partida em advertência. Com relação ao segundo denunciado, aqui o coordenador da base, não é nem coordenador, ele faz parte da direção do Santos Futebol Clube, mas ele parece, fui informado que ele não seria o coordenador. Mas, enfim, faz parte da direção, realmente comungo com a ideia do nobre procurador, ele deve dar exemplo, ele deve ser um exemplo àqueles atletas formandos, mas, às vezes, aí eu repito aquela tese, de que, às vezes, você trabalha um tempo inteiro e vê aquilo se esvair por um erro, entende o erro. Eu não estou justificando a atitude do Rafael, eu estou explicando a atitude. Ele poderia ser muito mais incisivo, ofender a honra, tanto é que a nobre procuradoria também entendeu que não houve ofensa à honra. Foi um desrespeito, foi um desabafo. Insistimos ainda na forma de um desabafo por parte do coordenador, que foi talvez até mais torcedor, e aí que eu quero que Vossas Excelências entendam, que ele foi muito mais torcedor do que dirigente do clube. Por essa razão, nós pedimos para se sopesasse isso na dosimetria da pena e principalmente na análise das circunstâncias ali da conduta desse dirigente do Santos, ou elemento vinculado, diríamos assim, mas pediríamos que, se
não pediríamos a sua absolvição também pela mesma razão, ao norte já aqui dito, não iríamos pedir a sua absolvição, porque está clara aqui a conduta e a classificação muito bem enquadrado pela nobre procuradoria, mas pediríamos que se sopesasse essa situação de que estava sob violenta emoção, foi logo depois da partida, imediatamente logo depois da partida, um atenuante a essa situação. Nós pediríamos, se aplicada a pena do artigo 258, a pena mínima, também entendendo, e aí deixando-nos ao excesso critério de Vossa Excelência, entendendo pela aplicação também da advertência, principalmente pela sua primariedade e que não houve uma forma de ofensa mais viril, uma ofensa mais direta à equipe de arbitragem, mas uma forma de desabafo, um desabafo por estar em desacordo com as decisões da arbitragem, mas que não houve nenhuma ofensa direta ao árbitro, não houve ofensa à sua integridade moral, não houve um desrespeito mais gravoso, e é por isso que nós estamos pedindo que, se apenado for, que o seja da forma de advertência. É esse o pedido que estamos deixando ao excesso critério de Vossa Excelência. Obrigada, doutor Góes. Com a palavra a doutora Alessandra para proferir o voto. Por Obrigada, favor. presidente. Parabenizar o doutor Rodney e também o doutor Marcelo Góes. É sempre um prazer ouvi-los e aprender com as sustentações. Quanto ao primeiro denunciado, acredito que, assim, muito embora não seja um desrespeito aos membros da arbitragem, eu acho que foi uma reclamação desrespeitosa. Então, amolda muito bem a categoria, entende ser um atleta em formação, que precisa dessa reprimenda, e como bem ressaltado pelo próprio defensor, é que ele já foi dado uma suspensão, não pôde participar da outra partida, motivo pelo qual, levando em consideração também 182, eu entendo que foi uma partida coletiva de defesa. Quanto ao segundo denunciado, o senhor Gustavo, diferente do anterior, ele foi muito desrespeitoso. Acho que, inclusive, deve ser levado isso em consideração até para ver como o atleta menor se posicionou desrespeitando, de maneira desrespeitosa também, porque a gente sabe que eles acabam sendo influenciados pela forma como os seus líderes, os seus técnicos, os seus professores lidam com toda a circunstância. Então, levando isso em consideração, passando para a dosimetria da pena, e aqui lembrando que é primário, mas 179, ele traz as possibilidades de agravantes da penalidade, no seu inciso terceiro fala quando de qualquer modo tenha concorrido por uma infração grave, e eu entendo aqui como essa sendo uma infração grave, motivo pelo qual eu deixo, não fixo no patamar mínimo, e sim em 40 dias, pela metade, aplicando 182 em 20 dias de suspensão, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Rapidamente complementar todos os presentes. Eu vou acompanhar o voto da relatora na íntegra. Com relação ao Rafael, só acrescentar que é sub-17, amador, não reincidente e segundo cartão amarelo. Então, mais de resto, acompanho na íntegra. Obrigada, doutor. Com relação ao Rafael, eu peço vênia, mas eu não converto em advertência. Eu voto por uma partida. Com relação ao Gustavo, acompanho a relatora na íntegra. Então, fica o seu Rafael Andrade Gonzaga, suspeito por uma partida, convertido em advertência por maioria. E o senhor Gustavo Ferreira Santos, suspenso com suspensão de 20 dias.
Vamos seguir a pauta agora. Processo 317 de 2024, denunciados Carlos Eduardo de Oliveira Castro, João Sérgio Xavier de Aguiar, Eduardo César Ferreira Bortoliero, Bento Maia Castilho e Danilo Vettori Amaro, por supostas infrações praticadas durante a partida Clube Bandeirante versus Comercial Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-17, relator doutor Manuel Giordani, todos, não tem defesa escrita, doutor Rafael, né? Tem prova de vídeo esses? Não tem, né? Então, com a palavra, doutor Manuel, para o relator, por favor. Obrigado, presidente. Processo 317, Campeonato Paulista Sub-17. Denúncia oferecida pela Dota Procuradoria de Justiça Desportiva em desfavor do primeiro denunciado, senhor Carlos Eduardo de Oliveira de Castro, da equipe do Bandeirante, denunciado como incurso no artigo 254-A. De acordo com o relato do árbitro, ele atingiu seu adversário com um soco na barriga com o jogo paralisado. O jogador atingido permaneceu na partida normalmente. Segundo o denunciado, senhor João Sérgio Xavier de Aguiar, também da equipe do Bandeirante, denunciado como incurso no artigo 250. De acordo com o relato do árbitro, após ser advertido anteriormente por ação temerária, calçou seu adversário de forma temerária na disputa de bola. O jogador atingido permaneceu na partida normalmente. Terceiro denunciado, Eduardo César Ferreira Bortoliero, também da equipe do Bandeirante, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, por dizer as seguintes palavras para a equipe de arbitragem. Abre aspas. Seus fracos, ruins, vai tomar no cu. Fecha aspas. Quarto denunciado, senhor Bento Maia Castilho, da equipe do Comercial, denunciado como incurso no artigo 254-A do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, ele atingiu seu adversário com um soco na barriga, fora da disputa de bola, e o jogador atingido permaneceu na partida normalmente. Quinto denunciado, senhor Danilo Vettori Amaro, da equipe do Bandeirante, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. De acordo com o relato do árbitro, ao término do primeiro tempo, ele foi em direção à equipe de arbitragem e disse as seguintes palavras. Abre aspas. Vocês são muito fracos e ruins. Fecha aspas. Esse é o relatório, presidente. Obrigada, doutor. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Obrigado, presidente. Em nome do relator, doutor Manuel Giordani. Parece que essa partida um pouco tumultuada, né? Os ânimos aí um pouco mais exaltados. Mas vamos lá. O primeiro denunciado recebeu o cartão vermelho aos 39 minutos por... Deixa eu ver. Por atingir com um soco na barriga, com o jogo paralisado, e o jogador atingido permaneceu na partida normalmente. Denunciado no 254A por agressão. Infelizmente, nós não temos aqui a prova de vídeo, até para eventualmente confrontar sempre a tese que traz o doutor Rafael, no sentido de tumulto, um lance que gerou um cartão vermelho direto, um soco na barriga. Então, a Procuradoria vai se valer aqui, em que pese ser no 254, e como sempre destaca o doutor Manuel, ser o artigo do CBJD mais gravoso, né? Ou pelo menos aquele que tem aí a possibilidade de gerar um apenamento em termos de dosimetria maior, né? E também pela infração, mas ainda assim a Procuradoria entende que pelo relato de súmula, bem tipificado e aguarda a condenação conforme capitulado. O segundo infrator, o segundo denunciado, o senhor João Sérgio Xavier de Aguiar, aos 60 minutos, recebeu o segundo cartão amarelo de forma temerária na disputa de bola. O jogador atingido permaneceu normalmente na partida. Como se trata do segundo amarelo, me parece que aqui um lance realmente mais comum de jogo. A Procuradoria não se opõe ao entendimento dessa douta comissão com relação ao segundo denunciado. O terceiro denunciado, o senhor Eduardo César Ferreira Bortoliero, também da equipe do Bandeirantes, recebeu o cartão vermelho direto no pós-jogo por se dirigir à equipe de arbitragem dizendo: seus fracos, ruins, vai tomar no cu. Por mais que
né, o jogo tenha sido acalorado, por mais que ele tenha eventualmente alguma razão de tecer algum tipo de comentário ou verbalizar algo em relação à arbitragem, ele também tem que ter a noção de que se o árbitro escuta, ele seguramente vai chegar ao tribunal. E foi exatamente o que aconteceu. Me parece aqui também bem tipificado no 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CPJD, também a Procuradoria reitera os termos da denúncia em relação a esse denunciado e aguarda a condenação. Com relação ao senhor Bento Maia Castilho, esse da equipe do comercial, aos 80 minutos, recebeu também o cartão vermelho direto, fora da disputa de bola, atingir também com um soco na barriga o seu adversário de camisa número 15, e também denunciado no 254. Não vou me estender muito, faço também a mesma fundamentação já exarada com relação ao primeiro denunciado nessa peça e aguardo condenação, reiterando os termos da denúncia. E o último denunciado, auxiliar técnico, o senhor Danilo Vettori Amaro, mais uma vez, né, uma pessoa da comissão técnica que tem sempre que manter, né, um equilíbrio dentro da praça desportiva, sobretudo para orientar os seus atletas, mesmo não sendo eventualmente amadores, né, e ele se dirige à arbitragem dizendo: vocês são muito fracos, né, e muito ruins. Muito embora não haja aqui um palavrão, mas ele se dirige à arbitragem em razão do exercício da função do árbitro no campo, e por mais falta mais que ele possa usar algum tipo de situação em que ele tenha entendido diverso da arbitragem, ele, por ser auxiliar técnico, pode e deve, né, acessar os meios da Secretaria. Se o fizer como fez, novamente, isso vai ser sacado em cima e ele deve ser apenado pelo tribunal em razão da infração coletiva. Então, também reitero com relação à auxiliar técnico e aguardo a liberação de todos os direitos. Doutor, com a palavra, doutor. Não, para mim, Presidente, em relação à defesa do senhor Carlos Eduardo e Bento Maia, a defesa vai ser a mesma, eu vou requerer a classificação para o artigo 250, entendendo, presidente, a conduta ali, ela não foi um ato de agressão, mas eu acho que um ato real, um ato reprovável, né? Eu peço, né, que façam um exercício de memória e relembre aí qual a partida de futebol que um atleta tomou um soco na barriga e que não houve atendimento médico, e não houve qualquer tipo de tumulto, não houve paralisação na partida e que, né, permaneceu aí na partida normalmente. Particularmente, eu não sei dizer nenhuma partida de futebol, independente do campeonato, que esse fato tenha ocorrido. E é muito pouco provável que esse jogo seja uma exceção, né? Nos relatórios, aonde cabe no relatório de observação, veja, o árbitro não relata nada. Então, né, o que faz aí a defesa é crer que, na verdade, não foi um soco na barriga, mas deve ter sido um empurrão, algum ato reprovável, né, e não um ato de agressão. E assim sendo, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, levando em consideração tratar-se aí de atleta amadores. Já em relação ao denunciado João Sérgio, o pleito é a aplicação da pena mínima convertida em advertência por se tratar de atleta amador, seguindo aí o entendimento do tribunal. Em relação ao auxiliar técnico, o senhor Danilo, veja, o árbitro relata que ele expulsou o auxiliar porque ele teria dito as seguintes palavras: vocês são muito fracos e ruins. Nessa situação, presidente, eu vou pedir pleitear pela absolvição, entendendo que o 258, parágrafo 2º, inciso 2º, ele veda uma reclamação desrespeitosa. A gente sabe que o futebol ele já tem uma linguajar, né, específica, né, e que pese já existe, né, um entendimento do tribunal que não se pode desconsiderar, né, o futebol como mundo à parte, mas o fato é que a gente tem que entender e respeitar, né, as características como qualquer outro tipo de profissão. As palavras proferidas aqui
não ter um condão, presidente, de caracterizar-se aí como uma falta de respeito. Não houve um xingamento, não houve um palavrão, não houve um ato incisivo, né? Não falta. Ele simplesmente chegou e falou: ó, vocês são fracos, vocês são ruins. Né? E a defesa entende que nesse caso não teve um condão aí de estar caracterizado como uma reclamação desrespeitosa. Já e o último denunciado aqui, o senhor Eduardo César, que teria dito ao árbitro: vocês são fracos, ruins, vai tomar no cu. Né? Neste caso, entendendo que houve aí uma, né, ultrapassou esse limite da manifestação desrespeitosa, havendo um xingamento, o pleito é a aplicação da pena mínima de uma partida convertida em advertência, tratando-se de primário, atleta amador, e as palavras aqui proferidas por ele, perto do que o tribunal lida todos os dias, não foram tão gravosas assim. Esse é o pleito. Com a palavra, doutor Manuel Dedani, para voto. Obrigado, presidente. Com relação ao primeiro denunciado, o senhor Carlos Eduardo de Oliveira de Castro, o 254A a gente sempre tenta ter um pouco de cuidado, embora a agremiação e denunciado pudessem colaborar com qualquer tipo de informação e por vezes não o fazem, por ser, como até o doutor Rodney mencionou, aquele tipo mais gravoso. E eu penso que o 254A é aquela intenção de ofender a integridade física do adversário. Então, às vezes, eu até menciono isso, a letra fria da súmula pode, num contexto, parecer insuficiente para o 254A. Por essa razão, considerando até o que foi trazido também um pouco pelo Dr. Rafael, vou votar pela desclassificação por artigo 250, um ato hostil, aquele desagradável, ameaçador, antipático, mas voto em 2 partidas de suspensão, já considerando o 182 tudo, até para a gente ir um pouco além da pena mínima por conta do que foi trazido na súmula. Por favor, Vamos. quer prosseguir só Não, em relação ao pode, Bento, pode, não. que é o mesmo? Ah, já o Bento já é o 254A também? Cadê? Vamos. Com relação ao quarto denunciado, que é o Bento Maia Castilho, da equipe do comercial, eu voto da mesma forma, pela mesma fundamentação, 250, em 2 partidas de suspensão. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Com o relator, presidente. Obrigada. Eu também acompanho o relator na íntegra. Então, fica o seu Carlos Eduardo, suspenso por 2 partidas, já com benefício do artigo 182, com a desclassificação para o artigo 250, por unanimidade. O atleta Bento Maia Castilho, desclassificado para o artigo 250, com suspensão de 2 partidas, também por unanimidade. Obrigado, presidente. Segundo denunciado, nosso terceiro aqui em julgamento, o senhor João Sérgio Xavier de Aguiar, eu voto seguindo o entendimento da comissão, 250, segundo cartão amarelo, amador não reincidente, a pena de advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho, presidente. Também acompanho o relator. Então, fica o atleta João Sérgio Xavier Aguiar, suspenso por uma partida, convertido em advertência por unanimidade. Terceiro aqui na lista, mas já o nosso quarto julgado, Eduardo César Ferreira Bortoliero. Eu voto pela condenação no referido dispositivo aqui, referido não, né, o denunciado, 258, parágrafo 2º, acho que houve uma reclamação desrespeitosa pelos dizeres, embora seja cartão vermelho direto, eu vou seguir mesma linha do julgamento anterior, de ser atleta amador, não reincidente e a pena de advertência. Acompanho. Então, fica o atleta Eduardo César Ferreira Bortoliero, suspenso por uma partida, convertido em advertência por unanimidade. O quinto e último, presidente, senhor Danilo Vettori Amaro, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, embora os dizeres não sejam tão gravosos, como trazido pelo Dr. Rafael, a gente tem que a arbitragem, ela expulsa quando ela vê que o envolvido ali se excedeu um pouco. Então, por vezes, esses dizeres que seriam do jogo,
o árbitro suporta. Então, quando ele expulsa, ele efetivamente se sentiu desrespeitado, desprestigiado. Então, eu voto pela condenação nesse dispositivo. Eu acho que o CBJD, ele vê uma punição menos gravosa, mais com efeito educativo para os atletas amadores. Aqui nós estamos diante de um auxiliar técnico, então eu voto em uma partida de suspensão. Vou acompanhar, presidente. Também acompanho. Então, fica o auxiliar técnico da mídia Vitória Mário, suspenso por uma partida, por unanimidade. Sim. Julgamento encerrado. O Eduardo? Perfeito. Então, tudo bem? Então, esse próximo também podemos fazer manual. Então, processo 319 de 2024, denunciados Humberto Rodrigues das Neves Neto, agremiação 15 de Jaú, agremiação 15 de Jaú novamente, agremiação Rio Branco novamente, e o treinador de goleiros, senhorita Liberaldi Neto, por supostas infrações praticadas durante a partida 15 de novembro versus Rio Branco, Campeonato Paulista Série A4, profissional. Tem defesa escrita, tem prova do vídeo. E relatora, a doutora Alessandra, com a palavra para a relatória, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da douta Procuradoria de Justiça Desportiva em face de alguns denunciados, sendo 2 deles as 2 agremiações e 2 atletas. O primeiro, o senhor Humberto Rodrigues, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º do CBJD, sobre as razões de constar da súmula que o atleta denunciado foi expulso direto por dar entrada nas pernas de seu adversário com o uso de força excessiva na disputa da bola, atingindo seu adversário número 15, sendo que o mesmo atingido não necessitou de atendimento médico. O segundo denunciado é o senhor Ítalo Neto, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, sob as razões de ter sido, ele é treinador de goleiro, ter sido expulso por sair deliberadamente da área técnica para protestar contra as marcações da arbitragem. A terceira denunciada é a agremiação 15 de Jaú, por incursão no artigo 206, sobre as razões de dar atraso de 2 minutos no início da partida, em decorrência do atraso de 2 minutos na entrada de campo do 15 de Jaú. A quarta denunciado é a agremiação Rio Branco, por incursão no 191, inciso 3º CBJD, porque consta do relatório presidente da partida e também previsto no DCO, que qual seria a cor do uniforme, que seria, na verdade, a cor branca, e a partida foi realizada com as camisas pretas. Então, nas ocorrências da súmula, estão descritas dessa forma. Denunciado mais uma vez 15 de Jaú, agora por incursão no artigo 213, inciso 1º e 3º CBJD, sobre razões de que no início da partida a torcida visitante soltou uma bomba em sua própria arquibancada. Informa que aos 15 minutos e 87 segundos da partida, a mesma torcida soltou mais bombas em cada um desses momentos. A agremiação Rio Branco também está denunciada pelos mesmos motivos. Consta a ficha disciplinar como reincidente a agremiação 15 de Jaú, específica no 213 e também no 206. Também consta a reincidência da Rio Branco no 191 e no 213. O treinador de goleiro, senhor Ítalo, também é reincidente, presidente. Agora tem defesa escrita, a senhora quer que eu já passe a leitura? Só o pedido, né? Tá. O pedido, ele pede a absolvição, é só do 15 de Jaú, pede a absolvição da agremiação, tanto por incursão no artigo 213, como também no 206, e subsidiariamente, que seja aplicada a pena mínima. Tem a prova de vídeo juntada. Vamos ver o vídeo.
Satisfeito? Ok. Com a palavra, doutor Rodney, por favor. Obrigado, presidente. Primeiro denunciado, aqui o senhor Humberto, a qual foi apresentada a prova de vídeo, me parece que ela ratifica, né, e corrobora exatamente o que vem descrito em súmula. Ele dá um carrinho, não sei se de frente ou meio ou de forma lateral, mas ele acerta o atleta, né, que estava conduzindo a bola em direção ao gol do atleta infrator. Estava ainda no meio de campo, na intermediária ali do seu ataque, mas se não ocorre essa falta, seguramente ele ganharia mais campo e chegaria próximo da grande área. Então, me parece que a típica prática da jogada violenta, me destaca, inclusive, que quando o vídeo após a expulsão chega muito mais próximo do atleta expulso, ele fala, mas é a primeira, é perceptível, né, pela leitura labial, percebeu o que ele diz, ele fala, a primeira falta que eu cometo no jogo, mas independe, né, se a primeira falta for uma falta violenta, como essa, ou pelo menos mais forte, obviamente que ele tem que ser reprimido por isso. Foi o que aconteceu e aqui já era aos 87 minutos de jogo. Então, reitero os termos da denúncia, pautado e reforçado pela prova de vídeo, que confirma a situação da prática violenta, pelo menos no entendimento da Procuradoria. Com relação ao infrator Ítalo, treinador denunciado, treinador de goleiros aqui denunciado, eu diria, inclusive, presidente, de que eu estaria mais adepto ao aditamento da denúncia dele em relação à tipificação, saindo do 258 para o 258B, até porque o que vem descrito em súmula diz expulso por sair deliberadamente da área técnica para protestar contra as marcações da arbitragem. Ou seja, não descreve o que foi dito, mas descreve de que ele exorbitou a área técnica. Então, me parece que aí seria mais o caso 258. Mas como há uma defesa escrita, então não sei se seria possível fazer o aditamento. No entanto, faço essa observação de que, no entendimento desse procurador, seria mais o 258B, para que houvesse a caracterização do que está descrito em súmula. No entanto, como é uma denúncia da Lala da doutora Mariana, eu vou manter no 258, e aí, obviamente, fica a critério dos novos auditores com relação a essa observação feita por mim. Então, 206, nós vamos entender, 208, então, com relação à abreviação de branco denunciada em 1903, o parágrafo 6 do artigo 30 do regulamento do REC destaca que a troca do uniforme deveria ter sido noticiado 48 horas, em até 48 horas do horário agendado para a partida. Por mais que possa ocorrer, obviamente, alguma situação, não foi feita a comunicação e, obviamente, se há esse problema com o uniforme, é porque talvez não tenha sido feita comunicação alguma. Então, me parece também bem tipificado no 191, combinado com o REC e aguardo condenação da equipe do Rio Branco. Com relação à equipe do 15 de Jaú, que foi denunciada no 213, 1 e 3, eu fui verificar depois aqui embaixo, presidente, nas anotações que vieram do DCO, e acho que na denúncia tem um erro material enquanto colagem do que foi colocado aqui. Então, eu pediria a atenção dos nossos auditores que verifiquem o documento que está as folhas... eu não consigo ver o número da folha aqui, mas é o relatório do diretor de jogo, que diz o seguinte: comunico que membros não identificados da torcida do Rio Branco soltaram 3 bombas na sua própria arquibancada, localizada atrás do gol norte. A primeira bomba foi estourada segundos antes do apito inicial do jogo, a segunda aos 11 minutos do primeiro tempo, após o gol do Rio Branco, e a terceira aos 87 minutos do jogo, a 42 do segundo tempo. E aí depois abaixo. Fui informado pelo líder da equipe de apoio, senhor Carlos Basílio, que antes do término do primeiro tempo, a torcida do Rio Branco
arremessou uma garrafa de água no campo na direção dos jogadores do 15 de Jaú, que estavam aquecendo atrás do escanteio leste-norte. E na denúncia, o que consta é a colagem printada, o 213 com relação às bombas, então esse estaria correto, e a segunda, do Rio Branco, tem a mesma colagem, mas na verdade é a segunda que está embaixo aqui, bem pequenininha, não sei se aparece para você, só destacando isso, que são duas situações absolutamente distintas. Então, reitero os termos da denúncia, me parece que a questão da prevenção aqui realmente falhou em ambas as situações e aguardo a condenação da agremiação. Obrigada. É isso. Obrigada, doutor. Quanto à sua observação do artigo de 58, eu não estou ligado aqui, eu prefiro a extensão da deposição. Então, a palavra da doutora Alexandre, para voto, por favor, vamos seguir, doutora. Hã? Vou iniciar pela ordem como está na pauta. Começando pelo atleta, senhor Humberto Rodrigues, das Neves, por incursão no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1º, tendo que a prova de vídeo foi suficiente para elucidar e corroborar com o que está descrito na súmula, motivo pelo qual o meu voto é pela suspensão em uma partida. Obrigada. Como vota, doutor Manuel? É duas, uma com 182 também, achei grave a entrada dele. Esse é profissional. Esse é profissional. Ah, perdão, então uma, É pelo perfeito. primário. É. que eu votei, sim. Tem um. Eu acompanho também a relatora, então fica por unanimidade. O atleta Humberto Rodrigues das Neves Neto, suspenso por uma partida. Quanto à agremiação 15 de AU, por incursão no artigo 206, a defesa ela corrobora também, então eu voto reincidente específico, R$ 500 por minuto, são 2 minutos, o total com a reincidência em R$ 2.000, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Com a relatora. Também acompanho a relatora, então fica por unanimidade. Agremiação 15 de Jaú, aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000. O Jaú agora também. Com relação ao 15 de AU, no artigo 213, 1 e 3, entendo que ela não foi capaz de reprimir, então, bem tipificado no artigo 213, tanto para o lançamento de objeto quanto pelas bombas, presidente. Então, aqui, somando tudo, eu entendo, levando também em consideração a 182A, eu entendo por R$ 4.000 e a reincidência. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Manuel? Peraí, só que eu tava no 206, não é o 4, é o quinto esse, né? É a agremiação Passou do- 15 de Jaú. Isso. É o terceiro denunciado. Não, não. Terceiro denunciado. É que o terceiro é o 206, por isso que eu me perdi. Não, Não, é o Humberto. eu tô indo pela... Fiquei na dúvida só no quanto aí, pena, mas é um incidente com bastante, né, específica e eu acompanho a relatora. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora. Então, se complicar na pena pecuniária de R$ 4.000, a agremiação 15 de Jaú. Obrigada, doutora. Tudo bom, doutor Manuel?
Obrigado, presidente. Vou acompanhar a volta relatora também, com várias incidências. Obrigada. Eu também acompanho a relatora, então fica aplicada a calificação de fato lineares, a agremiação do branco por unanimidade. Obrigada, doutora. Então, o voto anterior foi no artigo 213 do Rio Branco. E, como voto do Fernando, Presidente, aqui eu vou pedir vênia, é só a utilização da camiseta e eu voto em R$ 400. Eu vou rever, vou acompanhar vocês, presidente. então fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 400, agremiação do branco no segundo 3. Por fim, quanto ao senhor Ítalo, o treinador de goleiro, eu entendo pela desclassificação para o 258B, e meu voto é pela suspensão em uma partida convertida à advertência. O treinador de goleiro ele é reincidente, mas não é reincidente específico. Aqui eu entendo pela advertência neste caso em específico. Baixa. Presidente, com relação a esse denunciado, Torito, eu vou pedir vênia à nobre relatora também. Eu vou manter no 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Eu acho que até houve aqui a invasão da área técnica, mas com o intuito de reclamar. Então, ficaria com essa infração final. Acho que a súmula deixa a desejar, porque não diz aí o que foi feito, mas eu acho que a expulsão se deu por conta dessa reclamação fora da área. Então, eu vou manter no 258, voto em uma partida de suspensão. Início do processo 321/2024, denunciada a agremiação Colorado Cailheiras, posso ser contestada durante a partida Colorado Cailheiras versus São Carlos, conforme o procedido 23, segunda divisão, relator Dr. Manuel José. Processo 321, denúncia oferecida pela Procuradoria, Justiça Desportiva, em favor da equipe do Colorado Caeiras, denunciada como custo no artigo 191, inciso 3º, do CBJD, acumulado com o artigo 36, parágrafo 5º do REC.
De acordo com a denúncia, é possível verificar que a equipe mandante cumpriu norma específica prevista no regulamento específico da competição. Haja vista que foi verificado que nas ambulâncias não estavam presentes os medicamentos previstos no artigo 5º do artigo 36. De acordo com o relato aqui das ocorrências extraordinárias, ao checar os equipamentos e materiais da ambulância e questionar os tripulantes, os componentes, foi identificado que não possuía nenhum dos medicamentos constantes no dispositivo mencionado pela douta Procuradoria, presidente. Esse é o relatório. Com a palavra, doutor Rodney. Presidente, essa é uma situação nova, no sentido de que o diretor de empresa se atentou os materiais que compunham ou que deveriam estar na ambulância, mas que demonstra absoluto zelo, né, do diretor da partida, porque se ocorre efetivamente alguma situação de campo de jogo, a ambulância precisa estar preparada para isso. Então, me parece bem enquadrado ali, 191, combinado com o artigo 36, parágrafo 5º do resto. Então, agora, condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Só um minutinho, presidente. Identificar a agremiação com área, principalmente em conceito específico. Presidente, eu vou. A Procuradoria se manifestou. Acho que é o primeiro caso que eu atuo nesse sentido em, sei lá, 15 anos, 12 anos que eu estou no tribunal. Eu vou requerer pela aplicação da pena mínima, convertida em advertência, né, levando em consideração que pese a reincidência da agremiação, mas pedindo vênia, a Procuradoria, a reincidência ela não se trata do mesmo caso, né? Não seria uma específica, né? Ela é do mesmo artigo, mas não do mesmo caso. Levando em consideração também, acho que não houve, né, a necessidade aí, da utilização dessa droga e, portanto, não causou nenhum prejuízo na partida, não teve aí maiores resultados gravosos aí com a conduta da agremiação. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Manuel, para voto. Obrigado, presidente. Bom, aqui eu voto pela condenação, 91, inciso 3º. Acho importantíssimo observar aí a indicação estabelecida que tem na ambulância. Então, eu voto aqui na aplicação da pena em R$ 500, fazendo aqui, sopesando já 182 com o tanto de reincidência, fica em R$ 500. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Vou com o relator, presidente. Também sigo o relator, então fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de R$ 500, a agremiação Colorado Caieiras. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 327/2024. Denunciados. Denunciador. Raimundo Sérgio Veloso, auxiliar técnico, por suposta infração praticada durante a partida Portuguesa versus Sociedade Esportiva Palmeiras, Campeonato Paulista Sub-20. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra, por favor. Denunciado da Procuradoria de Justiça Desportiva em face do denunciado senhor Raimundo, da equipe da Portuguesa Desporto, por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º, CBJD, sobre as razões de o denunciado ter sido expulso por levantar do banco de suplentes, partir em direção ao campo de jogo, gesticulando ou reclamando de maneira grosseira contra as decisões da equipe de arbitragem, proferindo as seguintes palavras: apita essa porra direito, caralho, foi falta. Dá uma pra gente, porra. O atleta denunciado, deixa eu só confirmar, é auxiliar técnico, ele já é reincidente. Tem uma defesa escrita nos autos.
Posso falar defesa, presidente? Ele pede para a conversão da pena em advertência, tendo em vista que há possibilidade, conforme previsão no parágrafo 1º, e a apresentação de cartão amarelo já se demonstrava suficiente e adequado. É esse o pedido, presidente. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria, por favor. Situação simples, presidente, a tese dita pelo denunciado, que é auxiliar técnico, né? Mais uma vez aqui um membro da comissão se portando inadequadamente, né? Dizendo ao árbitro, aplica essa porra direito, caralho, foi falta, dá uma pra gente. Né? Tem um misto aqui de torcedor e revolta de uma pessoa ligada à comissão técnica. Parece bem tipificado no 258, como diz respeito à equipe de arbitragem, aguardo condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para proferir o voto. Obrigada, presidente. Aqui não há benefício do 182 por ter atleta profissional. Eu entendo pela suspensão e das partidas, levando em consideração a reincidência e o desdobramento dos fatos, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutor Rodney? Eu vou pedir vênia, eu vou votar em uma partida, acho que não teve nada além do que a gente julga, às vezes no 258, uma partida de suspensão. Obrigada, doutor. Eu vou acompanhar a relatora. Então, fica aqui por maioria, suspenso por 2 partidas, auxiliar técnico Raimundo Sérgio Veloso. Aqui, acho que está indo. Coloca aqui. Agora foi. Hã? Liberou, hein? Hã? Então, por maioria, né? Agora foi aqui, agora agilizou. O julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 328/2024. Esses são vários, por favor, fazemos manual, Paulo. Denunciados: João Pedro Francisco dos Santos, Eric Caio da Costa Silva, Ian Felipe Lipa Matias, Cláudio Borges Neto e agremiação Rio Preto, por supostas infrações praticadas durante a partida Rio Preto versus José Bonifácio, Campeonato Paulista Sub-20. Relator, doutor Manuel Giordani, com a palavra, por favor, para a relatória. Obrigado, presidente. Processo 328, denúncia oferecida pela douta Procuradoria, em desfavor do primeiro denunciado, senhor João Pedro Francisco dos Santos, da equipe do Rio Preto, denunciado como incurso no artigo 250. De acordo com o relato do árbitro, ele foi expulso após ser advertido anteriormente por uma ação temerária. Ele foi novamente advertido por atingir o rosto do seu adversário com o antebraço. O jogador atingido necessitou de atendimento médico e permaneceu na partida. Segundo denunciado, Ian Felipe Lipa Matias, da equipe do Rio Preto, denunciado como incurso no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Ele foi expulso após ser advertido por discordar das decisões da arbitragem. Em ato contínuo, ele proferiu as seguintes palavras, de forma desrespeitosa e agressiva, abre aspas, você só deve estar de sacanagem, conseguiu o que queria, está a demarcação comigo, você é muito ruim, fecha aspas. O árbitro comunicou ainda que após ser expulso, ele foi em direção ao árbitro com o ânimo de confrontá-lo, necessitando da intervenção de seus companheiros de equipe e da segurança privada presente na partida. Terceiro denunciado, o senhor Eric Caio da Costa Silva, denunciado como da equipe do Rio Preto, denunciado como incurso no artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1º, foi expulso por defender fora da área com as mãos, impedindo uma clara oportunidade de gol. Quarto denunciado da equipe do Rio Preto, o senhor Cláudio Buozzi Neto, denunciado como incurso no artigo 243-F. O denunciado ele é massagista do Rio Preto, e foi expulso por conta de, ao final da partida, proferir as seguintes palavras para o árbitro, abre aspas, não dá a mão para esses vagabundos, vieram aqui só para roubar a gente, fecha aspas.
Quinto denunciado é a agremiação do Rio Preto, denunciado como incurso no artigo 191, inciso 3º, em decorrência do não pagamento da taxa de arbitragem. Presidente, esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Senhor presidente, primeiro denunciado, o senhor João Pedro, nesse caso em que pese ser um cartão amarelo, a Procuradoria, inclusive, já se destaca aqui de que talvez não fosse o mais adequado, pelo menos no nosso entendimento, a aplicação do entendimento dessa outra Procuradoria, dessa outra comissão, até porque destaca a súmula de que o jogador atingido necessitou de atendimento médico. Demonstra que o lance tenha sido um pouquinho mais forte. Mas me parece bem tipificado no 250 e aguardo condenação. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Ian, denunciado aqui também no 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD, esse realmente de maneira reiterada e precisou, inclusive, da intervenção de seus companheiros e da equipe privada de segurança para não ter uma confrontação, como destaca o próprio COAP no assunto, com a arbitragem. E, por ser expulso, ele disse: você só deve estar de sacanagem. Conseguiu o que queria, estar de marcação comigo, como se o árbitro estivesse perseguindo em campo, né? O que dificilmente a gente sabe que acontece. Obviamente que o atleta tem a sua percepção, mas ainda assim não permite que ele se dirija à arbitragem da maneira como fez e ainda, né, no sentido de ter que ser contido. Então, nesse caso em específico, a Procuradoria, inclusive, destaca que talvez a aplicação da pena base não surtisse o efeito educativo e punitivo necessário. Com relação ao terceiro denunciado, o senhor Eric Caio, aqui no 250, esse aqui é fato típico, né, do 250, de impedir em contrariedade às regras da disputa de jogo uma oportunidade clara de gol, defendeu fora da área com as mãos, então, e não é autoexplicativo, né, o que vem na súmula, corroborando, inclusive, o destacado no artigo 250, aguardo condenação também. Com relação ao senhor Cláudio Boazzi Neto, massagista, que se dirigiu à arbitragem dizendo: não dá a mão para esses vagabundos, eram aqui só para roubar a gente. Destaca aqui, né, que foi um cartão vermelho direto, a frase dita por ele, como eu sempre trago, já há um entendimento do STJD nesse tipo de manifestação, que é o típico 243F, né? Ele tá qualificando os árbitros como pessoas desonestas e me parece aqui que ofende diretamente a honra dos árbitros. Identificado em 243, aguardo condenação. E com relação ao 191, a agremiação Rio Preto, no sentido de não ter pago as taxas de arbitragem, eu percorri o processo todo aqui até para ver se havia posteriormente pagamento, algum comprovante de pagamento. Não há, então também aguardo condenação em razão disso. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, em relação ao atleta João Pedro, eu vou requerer aplicação de entendimento do tribunal. O atleta é amador, goza do benefício 182, é primário, caso de segundo cartão amarelo. Então, a aplicação da pena mínima convertida em advertência. Em relação ao segundo denunciado, o senhor Ian Felipe, eu vou requerer a pena mínima, presidente, levando em consideração que é um segundo cartão amarelo, o árbitro, ele é um atleta primário, e em que pese aqui no relato do árbitro o fato dele ter relatado que o denunciado necessitou a intervenção dos companheiros e da equipe de segurança privada presente na partida, na súmula, onde ele relata qualquer motivo de atraso, ele coloca que os acréscimos da partida, né, foram somente por conta da hidratação, atendimento médico e substituição. Então, veja, todo esse tumulto supostamente cometido pelo senhor Ian, inclusive com a intervenção da equipe de segurança presente na partida, entrando em campo para exercer ali uma intervenção do confrontamento,
né, feito pelo atleta, isso não foi motivo de atraso, né? O que me causa muita estranheza. Numa situação relatada com o árbitro aqui, né, isso, no mínimo ali, uns 5 minutos de paralisação, 3 minutos, enfim. Como não houve qualquer acréscimo decorrente da conduta, né, então a defesa parte do pressuposto que não foi um caso tão gravoso, que não causou nenhum tipo de prejuízo na partida, portanto, o pleito é a aplicação da pena de uma partida. Já em relação ao senhor Eric, eu vou requerer, presidente, a aplicação da pena mínima convertida em advertência, entendendo que o atleta ele é amador, primário, e a conduta dele, né, não foi uma conduta violenta, ela foi uma conduta que fere a regra do jogo, né, e por essa razão o cartão vermelho, mas uma conduta de baixíssima gravidade, né? E já em relação ao senhor massagista Cláudio, eu vou requerer a aplicação da pena mínima, levando em consideração a primariedade do denunciado. Esse é o pleito. Obrigada, doutor. Com a palavra, o doutor Manuel para voto, por favor. Obrigado, presidente. Eu vou seguir. Vai cindir, presidente? É sim, por favor. Eu vou seguir a ordem da denúncia aqui, tá? Sim. Primeiro denunciado, João Pedro Francisco dos Santos. Ele é amador, não reincidente. Eu voto pela pena de suspensão convertida em advertência. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Acompanho. Também acompanha o relator, então fica por unanimidade. O atleta João Pedro Francisco dos Santos, suspenso por uma partida convertida em advertência. Segundo denunciado, Ian Felipe Lipa Matias. Ele é amador e não reincidente, mas eu achei aqui a conduta um pouco mais gravosa, está bem descrita na súmula, então a gente precisa levar em consideração. Nesse caso, eu voto pela suspensão em 2 partidas, presidente, já com o benefício. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Eu acompanho, presidente. Também acompanha, então fica o atleta Ian Felipe Lipa Matias, suspenso por 2 partidas, por unanimidade. Vamos lá. Terceiro denunciado, o senhor Eric Caio da Costa Silva. Ele é amador e não profissional, perdão, e não reincidente. Eu voto pela condenação em advertência, presidente. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Com o relator. Relator, então fica o atleta Eric Caio da Costa Silva, suspenso por uma partida convertida em advertência por unanimidade. Quarto denunciado é o massagista, senhor Cláudio Boazzi Neto. Ele também não é reincidente. Eu voto aqui pela desclassificação para o artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Uma reclamação desrespeitosa para com a arbitragem. Voto em 2 partidas de suspensão. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Aqui eu peço vênia, presidente. Meu entendimento é pelo enquadramento no 243F, com o mínimo, porque houve a ofensa à honra, então em 4 partidas. Obrigada, doutora. Eu acompanho o relator. Então, fica o massagista Cláudio Boas Neto, desclassificado por artigo 258, com a suspensão de 2 partidas por maioria. E o último denunciado é a agremiação do Rio Preto. Eu voto pela condenação no artigo 191, inciso 3º, a pena de multa de R$ 2.000, já levando em consideração 182, porque ela é reincidente genérica e específica. No 191, inciso 3º, inclusive, por 2 vezes a R$ 1.000, acho que não foi ainda suficiente, R$ 2.000. Doutor, como vota a doutora Alessandra? Eu vou só pedir vênia em relação ao quanto. Eu entendo aqui, já levando em consideração a reincidência, em R$ 1.000, presidente. Eu acompanho o relator. Então, fica por maioria aplicada a pena pecuniária de R$ 2.000 na agremiação do Rio Preto. Eu gostaria de solicitar a assinatura do acordo somente com relação ao beneficiário fiscal. E eu quero do valor pecuniário de 2.000. Da agremiação, Rio Preto. Da agremiação, isso. Com relação à agremiação, com relação ao massagista. Massagista foi a procuradoria. E se possível, doutora Alessandra, seu voto.
Julgamento encerrado. Da início do julgamento do processo 358/2024, denunciado Richard Smith Melo por suposta infração praticada durante a partida Grêmio Esportivo Mauá-Inice versus Abaquara, Campeonato Paulista Sub-17. Relatora a doutora Alessandra, com a palavra, como relatora. Presidente, segundo o amarelo, se quiser fazer relatório e voto. O relator em voto, por favor, doutora. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face de Richard Melo por incursão no artigo 258 caput do CBJD, da equipe do Jabaquara, sobre as razões de ter sido advertido aos 63 minutos por retardar o reinício do jogo chutando a bola longe, e aos 78 recebeu o segundo cartão amarelo por simular uma falta. Presidente, o atleta denunciado, ele é primário, amador, motivo pelo qual eu entendo pela suspensão convertida em advertência. Obrigada, doutora. Com o voto, Antônio. Com a relatora. Também sigo o relator, então fica por unanimidade, aplicada a pena pecuniária de uma partida, suspensão de uma partida, pena de suspensão de uma partida, convertida em advertência, por unanimidade, ao atleta Richard Smith Mello. Julgamento encerrado, início do julgamento do processo 359/2024, denunciado Nicolas Constantino Barroso, por suposta infração praticada durante a partida do PAN versus Grêmio Novo Horizontino, Campeonato Paulista Sub-20, relatora doutora Alessandra, com a palavra relatora. Presidente, trata-se de denúncia da doutora Procuradoria de Justiça Desportiva em face do denunciado senhor Nicolas por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º do CBJD, sob as razões de ter sido expulso por durante o atendimento médico a favor da sua equipe, proferiu as seguintes palavras para o árbitro central: vai tomar no seu cu. O atleta é primário, é amador, é esse o relatório. Obrigada, doutora, com a palavra, doutora. Essa súmula chegou para mim, eu achei até estranho, mas, enfim, eu até destaquei na denúncia, porque não há outras informações que eventualmente tenha gerado essa reação no atleta. No entanto, nós, nos valendo da presunção de veracidade relativa da súmula, capitulamos aqui no 258, parágrafo 2º CBJD, como diz respeito à arbitragem, né, a maneira como o atleta se dirigiu. Cartão vermelho direto, aguarda a ponderação. Obrigada, doutora, com a palavra, doutora. Presidente, eu vou ratificar em parte a manifestação da Procuradoria, só vou divergir no pedido. Eu vou pedir pela absolvição, presidente. Assim. A súmula não relata o que causou isso. Só falou. É difícil crer que o atleta vê um atendimento médico, o atleta olhou para o árbitro pura e simplesmente mandou ele tomar no cu. Né? Eu acho que faltou elementos aqui na súmula, até para que Vossa Excelência pudesse fazer a dosimetria da sanção aqui aplicada, né, para entender o que aconteceu aqui, para que pudesse, de alguma maneira, resultar em uma condenação. A defesa entende que pura e simplesmente vai tomar no cu, não é. Não tem aí o condão de estar condenando o atleta nas penas do artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Caso não for esse o entendimento, presidente, a pena é a aplicação da pena mínima, levando em consideração a primariedade e tratar-se de atleta amador. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutora Alessandra, para voto, por favor. Obrigada, presidente. Aqui eu acho que, embora sucinta, eu acho que se amolda, sim, ao tipo 258, parágrafo 2º, inciso 2º. Eu acho que foi desrespeitoso com o árbitro, motivo pelo qual, levando em consideração a primariedade, ser amador, meu voto é pela suspensão da partida convertida em advertência. Com a relatora, presidente. Também acompanha a relatora. Ela fica por unanimidade. O atleta Nicolas Constantino Cardoso, suspenso por uma partida, convertida em advertência por unanimidade. Julgamento encerrado. Vamos ao início do julgamento do processo 360/2024. Denunciada a agremiação, a Associação Esportiva Araçatuba, o Vitor Hugo Cindo Baradeira, por supostas infrações praticadas durante a partida, a Associação Esportiva Araçatuba versus Olímpia Futebol Clube, Campeonato Paulista Sub-23, segunda divisão,
Tem defesa escrita com prova de vídeo. Relator, doutor Manuel Giordani, para relatório, por favor. Obrigado, presidente. Processo 360, Paulista Sub-23, denúncia oferecida pela douta Procuradoria, em desfavor do senhor Victor Hugo Lucindo Baraviera, da equipe do Araçatuba, denunciado como incurso no artigo 243-F, parágrafo 1º do CBJD. De acordo com o relato do árbitro, após o término da partida, em tom irônico, proferiu as seguintes palavras direcionadas ao árbitro. Ex-juiz está feliz, abre aspas, ex-juizão está feliz agora, ganhou o voucher do Termas de Olímpia, né? Informa também que se sentiu ofendido com essas palavras proferidas. Segundo o denunciado, é a própria agremiação do Araçatuba, denunciado como incurso no artigo 213, inciso 1º do CBJD. Consta que aos 35 minutos do segundo tempo, o árbitro percebeu que uma pessoa estava indo em direção ao banco de reservas do clube mandante e que ele notou que não usava a credencial e prontamente acionou a PM, que estava bem próximo ao local, e rapidamente o indivíduo foi abordado, detido e conduzido para fora do estádio. Posteriormente foi identificado como sendo Pedro Henrique, tem o RG dele, torcedor da equipe mandante, que se aproveitou de uma falha da segurança privada, que autorizou o mesmo a trocar de setor da arquibancada e não percebeu que o indivíduo foi diretamente para o portão de acesso ao campo. Entrou caminhando até o banco de reservas da equipe mandante para cobrar mais empenho e tirar satisfação com o técnico do Araçatuba. Destacou o árbitro que o invasor não cometeu nenhum ato de violência física, não proferiu insultos nem ofensas ou resistência para ser retirado de campo. Foi informado pelo comandante da PM que o indivíduo foi conduzido à delegacia, onde foi lavrado o BO e tem o número aqui do registro, presidente. Esse é o relatório. Obrigada, doutor. Com a palavra a Procuradoria. Obrigado, presidente. Primeiro denunciado, o senhor Vitor Hugo, no pós-jogo, recebeu o cartão vermelho direto, dirigindo a seguinte frase ao árbitro: Ei, juizão, está feliz agora? Ganhou um voucher do Termas de Olímpia, né? O que demonstra efetivamente a intenção de ofender a honra subjetiva, nesse caso aqui, do árbitro, né? Como se o árbitro... E fui até verificar na súmula se, porventura, o placar tivesse sido algo... Né? Mas foi uma partida que o resultado final foi 0-0. Né? O que gerou, né, no denunciado esse tipo de reação? Né? Se em tese, né, não houve prejuízo para nenhuma das agremiações, com exceção de ter auferido 2 pontos por ganhar a partida. Mas me parece aqui uma situação de ofensa à honra, né, porque ele aduz no sentido, ele tem a intenção de gerar no árbitro esse sentimento de que a sua ação em campo gerou um resultado adverso ou uma insatisfação que justificasse esse tipo de frase. Então, me parece aqui bem tipificado no 243F, não entendo particularmente como uma situação do 258, simplesmente, né, porque tem o entendimento de que ele está dizendo, olha, você roubou, né, a partir do momento, ou foi beneficiado por alguma situação e por isso você ganhou o voucher. Né? Então, aguardo condenação no 243F, conforme capitulado em sul. E com relação à agremiação também foi de 213, muito embora tenha juntado na sua defesa o boletim de ocorrência, identificado o autor do fato, me parece que ainda assim houve falha na prevenção. Né? E aí, obviamente, fica na criteriosa análise do auditor a situação de se cumpriu ou não, né, com o parágrafo 3º, que destaca, inclusive, de que não basta meramente a lavratura do boletim de ocorrência. Tem que haver o desdobramento disso, tem que ser noticiado, enfim. E essa informação não veio na defesa. Então, aguardo condenação com relação à falta da prevenção, não em relação à repressão. Obrigada, doutor. Tem prova de vídeo, né? Do quê? Prova. Entendi. É só deu. Tem só a defesa escrita.
O pedido. Defesa escrita, ela é tanto para o 243F quanto para 213, inciso primeiro. Com relação a esse, pede absolvição por conta do parágrafo terceiro e a juntada do BO. Com relação ao 243F, pede, se for o caso de condenação, a desclassificação para o artigo 258. Menciona 258B, mas eu acho que é o 258, parágrafo 2º. Pede a desclassificação no caso de condenação e aplicada a pena de advertência. Obrigada, doutor. Pode ir para voto, por favor. Com relação ao primeiro denunciado, presidente, aqui a gente fica nessa discussão de 258B, parágrafo 2º, 243F, o código não traz alguma coisa que a gente possa ver de forma objetiva, enfim, alguma coisa que possa nos auxiliar, são muito próximos os tipos. Aqui o árbitro até faz menção que se sentiu ofendido com as palavras, eu já escrevi algo nesse sentido, de que isso seria uma das condições objetivas para você distinguir, mas para manter de forma como eu venho agora julgando, até por conta do preceito secundário do 243F, eu vou votar pela desclassificação no 258, parágrafo 2º, inciso 2º, com aplicação da pena de suspensão por 2 partidas. Com relação à agremiação, e eu sei que isso é bola dividida, eu vi até que a Procuradoria Zelosa juntou aqui do site jurisprudência do STJD, mas eu já pesquisei lá e também não tem alguma coisa objetiva para a gente eventualmente tentar seguir de forma um pouco mais segura. Com relação ao segundo denunciado, a agremiação, eu vou pedir vênia ao Dr. Rodney, mas aqui eu acho que é o caso de absolvição, se não com a juntada do BO, nós nunca conseguiríamos afastar a questão da prevenção. Então, eu acho que já que houve a identificação, houve o registro junto à Polícia Civil, eu voto pela absolvição, até porque não houve mais desdobramentos, o próprio hábito relata aqui que não teve resistência, etc., então eu voto pela absolvição. Obrigada, doutor. Como vota a doutora Alessandra? Obrigada, presidente. Quanto à agremiação, eu vou acompanhar também pela absolvição. Acho que está dentro da excludente de licitude do parágrafo 3º. Eu sigo o relator, presidente. Já quanto ao segundo denunciado, senhor Vitor, até para... Eu faço muito paralelo com os crimes contra a honra, e aqui, nesse caso, eu não conseguiria moldar muito dessa forma, muito embora também, como já ressaltado pelo doutor Manuel, ele traz a questão objetiva de se sentir ofendido, e outra coisa que eu gosto de analisar é o aspecto do valor social dessa manifestação. Então, levando em consideração esse valor social da manifestação, onde houve exatamente por ter o árbitro se ofendido e constado em súmula, sabendo do que pode gerar, aqui eu vou deixar a tipificação no 243F, levando em consideração todas essas circunstâncias da minha fundamentação. Então, eu deixo no mínimo legal em 4 partidas de suspensão. A Procuradoria solicita a lavratura de acórdão com relação ao preparador físico. Com o voto divergente da doutora Alessandra. Pedido de acórdão com relação ao preparador físico, a pedido da Secretaria.
Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 361/2024. Denunciado Álvaro Matheus Galvão de Lima, por suposta infração praticada durante a partida Academia Desportiva Mantiqueira versus Clube Atlético Mogi das Cruzes, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatora, por favor. Obrigada, presidente. Trata-se de denunciado da outra Procuradoria de Justiça Desportiva e faço denunciado o senhor Álvaro Matheus por incursão no artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2º CBJD, da equipe do Atlético de Mogi, sob razões de constar no relato do árbitro que o denunciado foi expulso por haver, após a marcação de um penal contra a sua equipe, dito as seguintes palavras, gritando: vai se poder, você pode, todo o nosso trabalho vai tomar no cu. O atleta denunciado, ele é primário e é um atleta profissional, presidente. É esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, a Procuradoria. Presidente, só fazendo a correção de que se trata do preparador físico, e no nosso entendimento, a frase dita por ele exagerou um pouco, né, no sentido da manifestação que sempre é legítima, no entanto, nesse caso, ele disse, vai se poder, você pode, nosso trabalho. Não é como se a marcação de um penal na partida fosse algo absolutamente irregular. Pode ser até que seja uma situação de interpretação, né, e ele entendeu diferente, mas mantém o 258, entendo bem tipificado e agora condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael, para a defesa. Presidente, eu vou requerer aplicação da pena mínima e pedindo para que seja só levado em consideração o contexto da súmula. Acho que, pelo relato aqui, né, vai se fuder, você prejudica todo o nosso trabalho, tomar no cu. Eu acho que tem um condão muito mais de desabafo ali, né, por ele, pelo contexto ali da não ter concordado com a decisão do árbitro, porque mais uma ofensa direta ao árbitro. Então, eu creio que a aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Com a palavra, a doutora Alessandra, para a voz, por favor. Obrigada, presidente. Até em esteira dos outros julgamentos, eu entendo aqui pela suspensão em 2 partidas, presidente. Obrigada, doutora. Como vota, doutora? Presidente, eu vou pedir vênia, não reincidente, uma partida ainda por ser o preparador físico. Obrigada, doutora. Eu acompanhei a relatora. Acompanhei a relatora. Então, fica por maioria, suspenso por 2 partidas. O preparador físico, Álvaro Matheus Galvão de Lima. Julgamento encerrado. Vamos dar início ao julgamento do processo 362/2024. Denunciado William Gabriel da Silva Soares Mauense, por suposta infração praticada durante a partida Mauense versus Mauá, Futebol Clube, Grêmio Mauense versus Mauá, Campeonato Paulista Sub-23. Relatora, doutora Alessandra, com a palavra para a relatora. Obrigada, presidente. Trata-se de denúncia da outra Procuradoria de Justiça Desportiva e faço de William Soares por incursão no artigo 258 caput CBJD, sobre as razões de ter retardado o reinício da partida, colocando a bola, escondendo a bola do jogo, presidente. O atleta é primário. Não há defesa escrita, ele é profissional e é esse o relatório. Obrigada, doutora. Com a palavra, doutor Rodney. Senhor presidente, só destacar que trata-se do Gandula, que também tentou retardar. E interessante porque o resultado da partida foi 2-0 para Mauaense. Enfim, quarta condenação. Obrigada, doutor. Com a palavra, doutor Rafael. Presidente, a defesa entende que a conduta é de baixa gravidade, então a aplicação da pena mínima. Obrigada, doutor. Agradecer, Com a palavra, doutora Alessandra, para a voto. obrigada, agradecer ao doutor Rodney. Eu gravei o William, mas era um atleta, mas não é o caso, é o caso de um gandula. Então, aqui, presidente, eu acho que a súmula ela foi capaz de trazer todo o tipo e amoldar o tipo 258, motivo pelo qual a suspensão aqui é de 15 dias, presidente, por se tratar de Obrigada, gandula. doutora. Como vota, doutor Manuel? Obrigado, presidente. Não reincidente, eu vou acompanhar em 15 dias. Obrigada, doutora. Eu também acompanho a relatora. Então, fica por unanimidade. O Gandula William Gabriel da Silva, suspenso por 15 dias por unanimidade.
Julgamento encerrado e foi o último processo. Então, declaro encerrada a sessão. Muito obrigada a todos.